Graças a Deus. Aqui, Senhor, estão as pessoas que já entregaram a vida ao Senhor, amém? Quem aí já entregou a vida ao Senhor? Mas Deus, a gente acabou de cantar, Senhor, que eles querem oferecer mais a Ti, Senhor. Eles vêm hoje, ó Pai amado, ofertar algo a mais para o Senhor, e o Senhor vai receber do lábios de cada um aqui, ó Pai, glorificações, louvores, gratidão, ó Pai amado. Por isso nós vamos falar com o Senhor agora, em oração, ó Pai querido. E o Senhor escute a voz de cada filho teu aqui nessa manhã, ó Pai amado, e que o Senhor venha, ó Senhor querido, nos suprir com essa alegria, com essa festa que vem dos céus para a nossa vida, ó Pai. Jesus querido, obrigado, Senhor amado, porque estamos na Tua presença, ó Pai. E na Tua presença, Senhor, a alegria, a festa, o contentamento, ó Pai, porque o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, Jesus querido, as coisas acontecem, ó Senhor. O Senhor transforma a nossa tristeza em alegria, ó Pai amado. O Senhor nos dá, ó Senhor, prazer, ó Pai querido, de estar Te louvando, ó Pai, na Tua presença, na Tua casa, ó Senhor amado. Deus, use-me mais uma vez nas Suas mãos, ó Pai amado. Eu ofereço a minha vida, ó Pai, nesse momento, para que o Senhor me use, ó Pai querido, e o Espírito Santo controle, ó Senhor amado, a minha mente, a minha fala, o meu ser, ó Pai, e que eu possa transmitir o recado, Senhor querido, que o Senhor quer falar com cada coração nessa manhã, Senhor amado. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém, Jesus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, estamos na presença do Senhor, amém? Esse mês nós estamos falando sobre família, meu primeiro ministério. E hoje é a nossa última mensagem da série do mês de maio, e o Ministério de Famílias preparou com muito carinho, com muita atenção, com tudo que foi falado nesse mês aqui. Com certeza o Espírito Santo fez muita coisa durante esse mês, nos nossos lares, durante o estudo do PG, e as mensagens que foram aqui transmitidas no púlpito da igreja. No primeiro sábado, junto com o pastor, estudando o livro de Jó, a gente viu as qualidades do sacerdote no lar. No segundo sábado, com a diaconisa Tatiane, nós escutamos sobre a mulher sábia. No terceiro sábado, com o pastor Elias, nós falamos sobre maçãs de ouro em bandejas de prata. Falamos sobre comunicação. No domingo passado, com a diaconisa Vera, nós estudamos sobre filhos, joias a serem lapidadas. E hoje vou estar conversando com a igreja e com a ajuda do Espírito Santo falar sobre festa em família. Quem curte uma festa aí, gosta de uma festa? Não tá muito bom, não. Quem gosta de festa aqui? Aí sim. Então a gente vai estudar um pouco sobre como que é essa questão da festa, como que Jesus se comportava, como que essa questão, ela impacta todos nós, a questão da festa, né? Daqui uns dias a gente vai ter uma festa aqui no nosso país, em todos os países, né, que é a nossa Copa do Mundo, é uma festa, e não fala do 7-1, por favor, não lembre, né? E a gente tem essas questões de festividade, mas o nosso Deus é um Deus de festa. Sabe por quê? Ele ordenou as festas como um tempo onde o trabalho cessa e a gente para celebrar a vida e a sua bondade. Tanto no lar, na igreja, na comunidade, é uma convivência com Ele, com o próximo. Então, através da festa, você tem a oportunidade, junto com a tua família, junto com o próximo, junto com a igreja, de celebrar um período de descanso. É na festa que você para um pouco com as suas preocupações. Diante de tudo que está acontecendo, no momento da festa, Deus vem e fala com você. É nesses momentos. E a festa do povo de Deus acontecia durante o ano, tinha 7 festas que o povo de Deus comemorava durante dias,
tinha festa que durava a semana, e de 50 em 50 anos acontecia a festa do jubileu. Era um ano inteiro de festa. Imagina, irmãos, um ano inteiro de festa de 50 em 50 anos. Nessa festa do jubileu acontecia isso. Jesus e as festas. Na última semana da vida de Jesus, ele assume pessoalmente 4 das 7 festas que Deus instituiu para o povo. Então, ele foi o Cordeiro Pascual. Ele assumiu esse papel. Também foi o pão asmo, pão sem fermento, sem pecado. Também ele foi a oferta do dia do perdão, dia da expiação. Ele foi também a primícia, ou os primeiros frutos, do que há de vir. Depois que passou essas 4 festas, na última semana que Jesus estava aqui na terra, 50 dias após a festa da expiação, acontecia a festa do Pentecostes. A festa do Pentecoste é onde os cristãos comemoram a chegada do Espírito Santo e é onde o judeu comemora a entrega das leis da Torá para Moisés. Então, os judeus comemoram a festa do Pentecoste com a entrega das leis. E os cristãos comemoram a festa do Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Mas a festa do Pentecoste não parou, ela continua, porque o mesmo Espírito de Atos 2 é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Então, é um motivo de festa. Por isso, irmãos, que quando a gente lê Atos, é impossível não vir uma alegria, uma glorificação na nossa boca. Estávamos todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam. E foram vistas línguas repartidas como de fogo que repousavam sobre cada um conforme o Espírito Santo lhe concedia. É motivo de alegria, não é, irmãos? Por isso que a gente chama os irmãos para essa festa do Pentecoste. Que o Espírito Santo é o mesmo e ele continua batizando, ele continua convencendo o pecador do pecado e ele continua avisando que Jesus Cristo vai voltar. Ele que dá essa esperança para você. Então, essa festa continua. Ela não pode cessar, a festa do Espírito Santo. E a festa do Espírito Santo, eu não tenho controle sobre ela. Se Deus quiser invadir aqui de novo com línguas de fogo, ele vai fazer isso. Porque ele é Deus e o Espírito Santo é Deus. Daí foi a mudança de Deus, Deus está no céu, longe. Não, Deus está aí, dentro de você, Hannah. Um Deus já que habita no seu coração. Olha só que privilégio. Por isso é a alegria, irmãos. Quando o povo de Deus se reúne, há uma alegria, há uma festa quando há um culto, porque a gente tem certeza que o Espírito Santo que promove esse culto a Deus. E você está aqui por vontade do Espírito Santo. Apenas para citar, eu citei 5 festas, ainda tinha 2, A festa da trombeta e a festa dos tabernáculos. Fechou as 7 festas deles. Mas com a morte de Jesus, irmãos, a gente não precisa mais comemorar essas festas. Amém, ainda bem. Tem umas festas aqui que tinham uns rituais que, com certeza, hoje a gente não teria condições de fazer. Ok? Então, a gente não precisa mais comemorar, mas ela serve para o nosso ensino e para restaurar o lugar de festa no nosso coração. E cessar todo o trabalho, e se alegrar e memorizar o que Deus já fez por todo o povo. E o que Deus está fazendo por nós. O que Deus tem feito por você é motivo de festa? É isso que você tem que começar a pensar. Por isso que o cristão gosta de festa. Porque Deus sempre nos dá presente. Presente tem a ver com festa. Por isso que a gente sempre está assim, pode acontecer o que acontecer. Há uma alegria ainda lá no fundo que você tem força para levantar e glorificar esse Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem alegria com a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus nos traz e nos faz feliz.
É a presença, irmãos, que a gente supera os conflitos, individual ou coletivos. E não é por acaso que Jesus fazia o seu ensino em redor da mesa. Não é por acaso que Jesus participava das festas. As festas de judeus, as festas de cristão, as festas de não cristão, Jesus estava participando das festas. Tanto que o começo do ministério de Jesus foi numa festa. Jesus amava as festas. Ele ia nas festas. Sabe por quê? Porque a festa faz parte da nossa estrutura. Jesus inicia seu ministério numa festa. João 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi o quê? Convidado. Irmãos, olha que lindo Jesus. Então, não vá na festa sem ser convidado, já é um ensinamento aqui. Jesus foi convidado para ir na festa. Amém? Discípulo de Cristo, seguimos a Cristo, né? E não pressione, se não foi convidado, tudo bem, irmãos, deixa, né? Vai chegar a tua vez, um dia você vai ser convidado, igual Jesus, aqui ele foi convidado para ir na festa, por isso ele foi. E até lá em Apocalipse, né, diz que ele bate na porta do coração, esperando que você abra o coração dele, para que ele entre e ceie com você, e festeje com você. Olha a educação do meu Jesus. Então, ele foi convidado, irmãos, ele e os seus discípulos, para o casamento. E aí, deu início no seu ministério. Eu já estou no 2:11. Com esse deu Jesus princípios, seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Começa o ministério de Jesus. Ele poderia ter começado o ministério curando, ressuscitando mortos, enfermos, mas ele começou onde tudo começa, num casamento. Aqui que começam as coisas. Jesus está no seu casamento? Porque é aí que tudo começa. Você chamou Jesus para a festa do teu casamento, para habitar no teu casamento? Você tem convidado Jesus para entrar no seu lar, que é lá que tudo começa? Você tem entendido que Jesus é necessário dentro da sua casa? E Jesus vai a essa festa onde está tudo normal. Havia alegria, abraços, comida, mas a bebida, que era o vinho, tinha acabado. E quando o vinho acabava, a festa também acabava. Porém, a festa começa com Jesus quando o vinho acaba. Porque se ele é mais importante do que o ar, imagine perto de um vinho. A gente cantou. Você é mais importante do que o ar. Ele é mais importante do que esse vinho. Quando o vinho termina, guarde isso no seu coração. A presença de Jesus, a festa não cessa, irmãos. E para que ela não termine, é preciso invocar e cultivar a presença de Cristo. Porque é a presença, de novo, que traz festa para você. Quando buscamos a presença de Deus, a festa continua. Jesus está presente no casamento, Jesus está presente no trabalho, Jesus está presente no nosso dia a dia. Então, há festa. Se Jesus está presente, há festa, irmãos. Quando Jesus não está presente, aí vai faltar festa. Porque daí é um passar de tempo, não é uma festa. E tem pessoas que não querem convidar Jesus, porque eles sabem, se eles convidar Jesus, vai ter que ter mudança. Aqui o lindo testemunho do Valdeir. Quando ele convidou Jesus, foi necessário ter mudança. Quer mudar a sua vida? Convide Jesus. Ele vai propor mudança e vai fazer mudança. Então, quer festa? Convide Jesus. E olha só que lindo agora, a gente vai falar sobre Jesus que tem o prazer de dar uma roupa para nós festejar. E aqui até eu vou falar agora com as irmãs, tá?
Mês da família, é necessário esse estoque, tá bom? Meninas, no casamento, quando os homens querem comprar uma roupa nova, os homens vão no salão no dia do casamento, deixa eles irem, por favor, mulheres. Outra coisa, daí normalmente o casamento é no domingo, aí o salão tudo fechado, daí um deles contrata uma cabeleireira, alguém para fazer maquiagem, vamos lá para casa, daí os homens vão tudo para lá e vocês têm que levá-la, atravessar a cidade com o seu marido para levar, para ele ficar bonito para a festa. Faça isso. Depois lá fora os meninos vão me dar um abraço, né, porque eu estou dando esse toque para as irmãs. Né? E deixa ele se arrumar no casamento. Tá? Não impeça isso, meninas. Afinal de contas, no dia do casamento, os homens querem se arrumar, ir no salão, fazer todas essas coisas. Fechou parênteses. Voltando para a Bíblia aqui, não sei nem se porque eu entrei nessa questão, porque os homens estão pedindo isso, e as irmãs de vez em quando ficam nessa, né? Para quê? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Né? Vai lá para ver a noiva, não precisa fazer tudo isso? Não, precisa sim, irmãs, tá bom? Então, por favor, meninas, colabore com o próximo, daí, próxima festa que tiver, deixa os meninos se arrumar. Amém, irmã Vicky? Então, tá bom. Tudo isso, usando esse espaço aqui só para falar com a minha esposa, imagine só, né? Aproveitar que estamos aqui. E aí, Jesus quer trocar nossas vestes. Olha que lindo aqui, irmão. Salmos 30, verso 11. Transformasse o meu pranto em dança, tirasse as minhas roupas de luto e me vestisse de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale, Senhor meu Deus, darei graças para sempre. Olha que lindo Isaías 61. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que eles dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamarem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O 10, regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará, meu Deus, porque me vestiu com roupa de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como o noivo adorna-se com um turbante sacerdotal, e a noiva se enfeita com suas joias. É muito lindo isso daqui. A gente cantou que a gente vai trazer as vestes, né? E as vestes a gente vai estar com uma veste diferente perante o Rei da Glória. E a gente vai entender isso daqui, que o Jesus quer transformar o meu pranto em festa. E olha que lindo, a roupa de luto, Ele quer me vestir de alegria. Um espírito angustiado, sabe? Que daí já não é mais a roupa que mostra, é uma roupa interna. Quando você está angustiado, olha o que Deus quer fazer com você. Ele quer te dar vestes de louvor, irmãos. Roupas de salvação. Você vai lembrar, eu sou salvo em Cristo. Quando você estiver angustiado, o Espírito Santo vai lembrar para você, olha, eu vou te dar uma veste de louvor, você vai começar a cantar, porque você é salvo em Cristo Jesus. E Ele quer, irmãos, te dar um turbante sacerdotal. É lindo isso daqui. Não vamos ter tempo para falar sobre a roupa do sacerdote, mas tem todo o significado que aponta para Cristo Jesus. Raquel, talvez numa outra oportunidade, né? A gente esteja aqui, a gente pode estar falando um pouco mais sobre essa questão. Mas a linda poesia desses versos traz uma figura de linguagem, irmãos, para as vestimentas. Jesus tem o poder de transformar as nossas vestimentas literais, que é o luto. Aqui não é muito de se usar a roupa do luto, mas em países igual Portugal, é reconhecível uma viúva e um viúvo, porque eles demonstram, né, que eles estão de luto. E quando eles não estão com a roupa de luto, eles têm um laço, alguma coisa indica que eles estão de luto. E Deus é uma roupa literal, mas Deus vem e coloca uma roupa no seu coração, irmãos, figurado aqui, que Ele arranca toda a tristeza do luto, irmãos.
E te dá uma alegria que você não entende de onde vem, porque você está de luto. Só o Espírito Santo, Cleves, consegue fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem o costume de falar, eu perdi. E a gente perdeu mesmo. E a gente não entende em tudo dar graça. A gente não vai conseguir dar graça de ver, talvez, meu pai no caixão e falar, graças a Deus. Não existe isso, irmãos, a gente não pode. Eu não vou agradecer pela morte, mas o meu coração vai ser um coração grato. Porque eu não perdi, só perde quem não sabe onde está. Eu sei aonde ele está esperando um dia que a trombeta vai soar. Num espaço de tempo, eu sei aonde meu pai está. E quando aquela trombeta soar, família, ele está dormindo, eu sei disso. Acaba o luto, a tristeza, mas lá no meu coração, eu creio e tenho esperança. E nós que temos pessoas que a gente perdeu, mantenha essa esperança acesa no seu coração. Que Cristo voltará e vai ressuscitar. Glória a Deus. Então, ele usa essa figura de linguagem para mexer com o nosso coração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quer trocar nosso estado de tristeza e nos vestir com roupa de alegria. Irmãos, é lindo isso, irmãos. Jesus quer te dar roupas adequadas para você festejar. Ele quer vestir o meu coração de alegria, de louvor, de salvação. E a festa daí começa a acontecer, porque agora você está pronto. Você está vestida com a roupa certa agora para festejar. E não é externo, é interno. Porque agora no teu coração você tem alegria, você tem esperança. Você sabe que tem salvação. Você sabe que tem as coisas do alto, dada por Deus, e você é capaz agora de começar a festejar. Porque é muita festa na família, irmãos. Mas principalmente quando acontecem algumas coisas. A festa na família é quando acontece cura. Quando alguém da nossa casa é curado, irmãos, é uma festa assim. Explode de alegria. Em João 4, do 43 a 54, quando Jesus volta naquele local onde ele tinha transformado a água em vinho, chega um oficial a ele, e é muito lindo, a gente cantou, né, sobre todo mundo vai se prostrar. E olha, chegou um oficial do rei, cara famoso, chegou diante de Deus, mas o que ele fez? Ele se prostrou, igual a gente cantou. Ele se prostra e fala, Jesus, meu filho está enfermo. Daí tem uma discussãozinha ali. Daí ele pede de novo, ele insiste, Jesus, meu filho está enfermo. E Jesus só fala assim para ele, vai para casa, teu filho está curado. Nossa, é tipo assim, geograficamente, ele mandou. E ele foi. Quando estava chegando em casa, os empregados vieram até ele e falaram, ei, o teu filho vive. E ele pergunta, que horas mais ou menos que ele melhorou? 1h da tarde ele melhorou. Foi a mesma hora que eu estava falando com o mestre, com os médicos dos médicos, Senhor do Senhor, e Jesus curou o filho do oficial.
Quantas curas você já teve na sua casa? Quantas vezes Jesus Cristo chegou e curou e transformou a nossa tristeza em alegria? É isso que Jesus quer fazer nos nossos lares, por isso que tem que ter festa quando há cura. Outra coisa que traz festa quando há provisão de Deus. A primeira multiplicação dos pães, que Jesus alimenta 5.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradece. Mas por que esse milagre, né? Ainda sobra 12 cestos. Porque ele queria dizer que ele é o pão vivo que desce do céu, uma alimentação espiritual. Ele oferece para nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão que nos alimenta. E quando ele nos alimenta, não falta fome espiritual. Você está bem alimentado com o pão do céu? Você tem buscado esse alimento para a sua família, para os seus filhos? Você tem buscado o pão do céu dentro da tua casa? Porque com certeza o pão daqui da terra tem fartura. Amém? Mas e o pão espiritual na tua casa? Como está? Como está a sua despensa, presbítero Eliel, de pão espiritual? Se você tem falta de pão espiritual, peça a Jesus Cristo que Ele vai te abastecer com o pão vivo que desce do céu. E é isso que a gente precisa, irmãos. A festa na família é quando há perdão. O livro de Gênesis narra uma história, Gênesis 33, é lindo essa história. O encontro de Esaú e Jacó. Olha só, eu quero trazer um nome aqui muito conhecido. Gênesis 33, 1 e o 2 apenas. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Então, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e depois Raquel com José por último. Olha, eu quero destacar a figura de José aqui. Jacó, quando ia pedir perdão para o seu irmão, Jacó não é aquele exemplo, tá? Antes de ser mudado o nome dele, ele era... Mas teve duas coisas que ele ensinou para José, que José, tipo assim, foi um princípio muito bom. Então ele manda, né, presentes para o seu irmão Esaú, já foi agradando o coração do irmão para conseguir o perdão, né? Imagine, Esaú estava vindo, ele estava com medo de Esaú. E aí, José estava na cena. José tinha aproximadamente aqui de 7 a 8 anos. E José viu o perdão entre os irmãos. Nossa, meu pai Jacó pediu perdão. Aproximadamente, irmãos, 40 anos mais tarde. Olha o princípio que você ensina para o seu filho, irmãos. Obrigado, irmã Regina. Olha o princípio que você ensina. Então você tem que agradecer o teu papai e a tua mamãe. 40 anos depois, aproximadamente, José estava perdoando os seus irmãos no Egito, irmãos. Aonde que ele aprendeu isso? Aonde o seu filho tem que aprender as coisas de Deus? Com você. Nós aqui do Ministério de Criança e Adolescentes, a gente dá uma forcinha para vocês. Mas é na casa. E aqui José, então, ele aprende essa questão. Outra questão que ele aprende foi com a questão de Potifar, né? Da esposa de Potifar. Ele deve ter pensado, nossa, meu pai trabalhou tanto tempo para conquistar minha mãe. Princípio. Essas duas coisas Jacó ensinou muito bem para José. A perdoar
e não ser um homem adúltero. O que você tem ensinado para o seu filho? Que princípio você sabe que o teu filho vai guardar? Princípio, irmãos. E José, então, olha só, em Gênesis 45, após se revelar, José consola os seus irmãos que estavam apavorados. Ele diz: não se aflitam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. E aí, depois que Jacó morre, os irmãos ficaram com medo. Bom, ele só perdoou porque o pai estava vivo. Agora o pai morreu, agora nós estamos fritos. Daí os irmãos de José correm para ele: por favor, não faça nada com nós teremos os seus escravos. De medo, o mesmo medo que Jacó teve. E olha que lindo, ele repete aqui o que o tio Esaú fez com ele. Temendo que José se vingasse após a morte do pai, os irmãos prostraram diante dele, pedindo perdão e lhe ofereceram como escravo. A resposta de José foi assim: ele chora ao ouvir o pedido e tranquiliza ao afirmar: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Para você que tem dificuldade de perdoar, você não é Deus, tá? Por favor, perdoe, irmãos. Você quer ter festa na tua casa? Perdoe. Ensine teu filho a perdoar. O meu menino manda eu pedir desculpa para a mãe dele. Peça desculpa para a mamãe, papai. E ele vê eu pedindo desculpa, e ele vê a Vicky pedindo desculpa para mim, e a gente faz ele pedir desculpa para nós, para o amiguinho, e assim vai, porque a gente tem que ensinar esses princípios para ele. E não é feio ele ver eu pedindo desculpa. Eu estou ensinando que ele vai ter que perdoar e ser perdoado durante a vida inteirinha dele, porque ele vai encontrar esse tipo de coisa. Então, se você tem dificuldade de perdoar, cuidado, irmãos, porque daqui a pouco a gente vai estar falando de uma festa enorme. Talvez, falta de um perdão, você talvez não vai participar dessa festa, e Jesus Cristo quer que todos aqui participem dessa festa, porque Ele veio buscar todos aqui, e Ele já te perdoou, Jesus te perdoou. Imagine você, não tome o lugar de Deus, irmãos, saia dessa posição. O Léo orou aqui pedindo que a gente se humilhasse na presença de Deus. Tu entende que o Espírito Santo quer promover na tua vida nessa manhã? É um monte de torpedo assim. Só os mais velhos entenderam agora. É um monte de mensagens que o Espírito Santo está mandando para você. Depois vocês perguntam para o pai de vocês o que é torpedo. Bom. Mas sabe por que eu falo assim, a linguagem passada, da atual? Porque Deus tem recado para todos aqui, e Ele fala igual você entende. Ele não deixa ninguém perdido. E Ele tem coisas boas para nós nessa manhã. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Quem foi José do Egito, né? Um homem que as grandes empresas usam ele para falar sobre administração. Onde todo mundo conhece a história de José do Egito. Quando eu vi que estava tentando me conquistar, eu comecei a contar a história de José para ela. Ela falou: você está falando de José. Ela já conhecia, porque é famoso, mas ele se torna famoso porque as coisas que ele fez são coisas direcionadas por Deus. Você está na direção de Deus nessa manhã, amém? Mas se estiver demorando essas coisas acontecer, Isaías, se não tiver provisão, não tiver cura, a gente tem que lembrar do louvor em forma de oração de Abacuque. Mesmo que não haja figo na figueira,
e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas, e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas, e as estrebarias sem gado, desde já cante louvor, jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador. Abacuque 3, do 17 ao 18, na versão A Mensagem. Então, as coisas estão acontecendo. Há pessoas que chegam chorando e saíram celebrando da presença de Deus. Jesus transformou a enfermidade em testemunho, dor em alegria, tristeza em esperança. Onde Jesus entra, há festa. Onde Jesus entra, floresce tudo novamente. Deus começou a história da humanidade com um casamento, instituindo uma família para habitar no jardim, um lugar de delícias, de festa. Ao longo da Escritura, Deus usa a linguagem do casamento para descrever a aliança com a igreja. Não é um amor distante que Jesus tem com a igreja, mas um amor íntimo, profundo, um amor pessoal. O amor de Deus, um amor apaixonado, abrangente, que busca seu povo, e ele não se contenta com a metade. Ou você é de Deus ou você não é de Deus, porque Deus não divide culto com ninguém. Quantos aqui são do Senhor? É isso que Deus quer. É esse tipo de relacionamento. E Ele quer uma união eterna com você. Ele quer passar a eternidade ao seu lado. E eu fico pensando, nossa, Jesus, você é muito bom. Você quer passar comigo a eternidade. Imagine, Jesus quer passar com você a eternidade. Ele quer passar com você, cara, a eternidade. Só quem ama mesmo quer ficar junto. Ele propõe essa eternidade para mim e para você, essa união eterna. E a Bíblia é um livro que Deus tem um filho, Jesus, que veio na terra, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua noiva em casamento para as bodas do Cordeiro. Então tudo se resume a um casamento, irmãos. Primeiro milagre no casamento, Deus coloca um casal no casamento, Deus casa com a igreja, Deus casa com a humanidade, e vai terminar onde? Num casamento. Vai ser uma grande festa. Eu quero já convidar o ministério para vir à frente. E olha só que lindo, irmãos. Ainda não terminou, ainda o ápice está agora. Apocalipse 19. Depois disso, ouvi uma alta voz semelhante à de uma grande multidão, nos céus, que exclamavam: Aleluia! Salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele ordenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela sobe pelo século dos séculos. Aos 24 anciões e os 4 criaturas viventes prostaram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio uma voz do trono dizendo: Louve ao nosso Deus todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto os pequenos quanto os grandes. Então eu vi uma voz semelhante a de uma multidão, uma voz semelhante a um estrondo de muitas águas, uma voz semelhante aos fortes trovões que bradavam: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento. O casamento do Cordeiro, irmãos, e a sua noiva já está preparada. Jesus preparou a sua noiva para o casamento.
olha a vestimenta agora, por isso que a gente está falando sobre trocar a vestimenta. Para vestir foi dado um linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para receber o noivo? Porque o céu já está preparado. Os seres viventes, os anjos, todos estão preparados para receber o noivo Jesus Cristo. E a noiva que somos nós, que Jesus está preparando para esse dia. E essa festa jamais terminará. A celebração que jamais vai acabar. E a alegria que nunca mais vai diminuir, essa alegria. É um lugar onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais nada disso, porque só vai ser um lugar de delícias, de alegria. Aonde aqueles que vão ressuscitar, você vai poder rever de novo. E abraçar e se alegrar. É a realização de tudo que sempre esperamos em Cristo vai acontecer nesse dia. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem, Jesus Cristo.